Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje, dia 12 de abril, terça-feira da Semana Santa, nos reunimos para acolher a Palavra de Deus. Estamos já às portas do grande tríduo pascal, do mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor que vem ao nosso encontro, bendito aquele que vem em nome do Senhor. É Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Ele vem em nome deste Deus vivo e verdadeiro, Ele sendo Deus, a palavra eterna do Pai encarnada, para nos resgatar da morte, para nos dar a vida e a vida eterna, a vida em plenitude. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Gostaria de te convidar, antes de ouvirmos o Evangelho, a se inscrever no canal do YouTube de nossa paróquia, você que ainda não é inscrito, ou que está chegando agora, a deixar o seu comentário, o seu like e compartilhar com alguém que você conheça. Também te convido a ativar o sininho de notificação. A partir da Páscoa do Senhor, vamos estar vivendo no canal do YouTube de nossa paróquia 50 dias no cenáculo com Maria, Nossa Senhora de Pentecostes, para viver uma preparação, portanto, à solenidade de Pentecostes. Hoje o Evangelho, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 13, versículos 21 a 33, depois do 36 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora?
eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta terça-feira da Semana Santa, nós ouvimos então este evangelho, esse trecho do Evangelho de São João, que faz questão de relatar a traição de Judas, o gesto amoroso de Jesus que até as últimas consequências procura então resgatar Judas dessa realidade. Também nos mostra, nos coloca diante desta palavra de São Pedro. Então os discípulos ficam inquietos no primeiro momento, depois fica evidente que quem está traindo é Judas, né? Mas aí de repente Jesus começa a falar então para onde ele vai, eles não podem ir neste momento. Pedro pergunta aonde Jesus está indo, Jesus reafirma a mesma coisa: para onde eu vou, vós não podeis ir agora, mas mais tarde irás. E Pedro então diz a Jesus: Senhor, porque não posso te seguir agora, eu darei a minha vida por ti. E Jesus então fala para Pedro algo que mais tarde vai ferir o seu coração profundamente. Nesse primeiro momento, talvez ele ainda não tenha consciência, do que essas palavras de Jesus significam. No entanto, amado irmão, amada irmã, essas palavras vão ferir profundamente a vida de Pedro depois que isto acontecer. Darás a tua vida por mim? Em verdade eu te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Então, Pedro que negará Jesus, negará por 3 vezes, negará o Senhor que tanto ama, que o tanto quer bem. Pedro o negará. Vamos então meditar um pouco mais aprofundado o Evangelho de hoje. Então, Jesus que declara que alguém vai trair. Amados irmãos e irmãs, a traição é algo horrível, algo que fere profundamente a alma. Sobretudo aqueles que passam por essa realidade, muitas vezes vão superar. Nós percebemos um tempo demorado até que se conquiste a confiança, até que se procure de fato viver plenamente o perdão. E entenda, perdoar muitas vezes não significa esquecer, porque muitas vezes quantas pessoas ficam se martirizando e se arrastando, porque eu não consigo esquecer aquilo que foi feito para mim. Perdoar não significa esquecer. Perdoar significa contar com o auxílio e com a graça de Deus, e aquilo que eu enxergo em minha vida, em minha história, aquilo não me tira mais a paz, não me fira mais. Portanto, aqui Judas vai trair Jesus. E é importante vermos também que não só Judas, Jesus declara que Pedro também irá trair Jesus. De uma maneira, Pedro vai negar Jesus por 3 vezes, dizendo que não o conhece. Judas o entrega para a morte, entrega Jesus para morrer, achando que, no primeiro momento, que Jesus poderia conseguir se livrar de toda aquela situação, ele que realizou tantos milagres, tantos sinais, tanto que Judas vai cair numa mágoa profunda, num desespero tão profundo, que ele não é capaz de se perdoar e procura como única solução tirar a própria vida. Pedro também encontra-se nessa situação. Contudo, Pedro confia no amor de Deus e também no auxílio da comunidade. Pedro retorna para a comunidade. Pedro volta para os seus irmãos. E é neste retorno, nesta acolhida, que ele encontra o perdão. Olha como Jesus insiste em Judas para que ele volte atrás,
para que ele retorne, para que ele não se entregue ao desespero. Jesus, ele molha o pão no molho. Amados irmãos e irmãs, isso era um gesto na ceia judaica de muito carinho, de muito amor, de predileção. O pão molhado era então um sinal de que entrego para ti todo o meu amor. Confio em ti com todo o meu coração. Eu espero em ti com todas as minhas expectativas e com todo o meu amor. Então Jesus está, de certa forma, declarando a Judas isto. Mas Judas não faz questão nem de comer o pão. Ele toma o pão e sai apressadamente. A palavra não nos pontua, ele não come. Ele não come este pão. Ele vai entregar Jesus. Ele vai entregar Jesus. Jesus poderia então, diante desta profunda traição, ficar profundamente triste, mas ele percebe que a glorificação de Deus está se realizando, que o projeto, o desígnio de Deus está acontecendo. Por isso ele diz, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Jesus será glorificado. Então, como é o primeiro sinal da glória de Jesus? A entrega, a cruz, o Calvário. Mas ele vence a morte. Ele vence a morte. Então ele diz aos discípulos, filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurais e agora vos digo, como disse também a judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Os discípulos não entendem essa palavra. Isso significa que Jesus vai experimentar a morte. Ele vai morrer. Pedro tenta argumentar e Jesus diz, mais tarde viverás aquilo que eu estou vivendo, Pedro. Mas por enquanto, não podes ir aonde eu irei. Pedro diz, Senhor, eu entrego a minha vida por ti. E Jesus percebe que no coração de Pedro ainda há inconstância. E revela algo que irá acontecer. Não és tu um dos discípulos? Não, não conheço. Não é tu aquele que... Não sei quem é. Mas você faz parte do... Não. Pedro nega por 3 vezes. Por 3 vezes. É necessário depois 3 perguntas novamente, para que Pedro possa verdadeiramente ter este coração perdoado por si mesmo. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então que nós possamos viver também esse amor para com o Senhor. E apesar das nossas faltas, apesar dos nossos pecados, possamos amar, bendizer ao Senhor com todo o coração. Concluamos com esta oração. Senhor Jesus Cristo, quantas vezes tomamos esta mesma atitude pelo pecado, nós o traímos, somos inconstantes, não somos capazes de acolher os seus gestos de amor, os seus sinais de amor em nossa vida. Contudo, Senhor, confiamos em Teu amor, confiamos que é fiel para conosco e jamais leva em conta as nossas faltas. Acolha, Senhor, o nosso pedido de perdão, acolha, Senhor, o nosso desejo de estar unido a Ti, para que contigo, Senhor, vivendo este caminho de Calvário, possamos também alcançar a glorificação, a vida eterna, a ressurreição. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.